E aí, pessoal, tudo bem? Eu acho que agora que a gente fez um exemplo, expliquei, ou tentei explicar para vocês mais ou menos o que é o Redux e como ele funciona, acho que a melhor maneira da gente começar a entender é codificando, né? E também aqui é um dos pontos do canal aí direto na implementação para a gente poder aprender, tá? É, Voltando, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Então aqui hoje a gente vai falar de Redux e a gente vai instalar o Redux. Então, pessoal, aqui tá as coisas do outro vídeo, né, e tal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deletar. Ops. Deletar. Deletar. Aqui. Deletar. E vamos ver o que mais que eu vou deletar. Executou. Finish the execution. E aí, pessoal, beleza. A gente tem aqui nada de React Router. A gente tem um componente vazio aqui, beleza, pessoal? Eu vou fazer o exemplo por aqui. Bom, primeira coisa, a gente precisa instalar o Redux, porque ele não vem com o React. Então a gente tem que fazer o npm install -save Redux. E a gente faz a instalação do Redux no projeto. Ele vai adicionar o Redux no nosso package JSON e a gente vai poder utilizá-lo. Eu vou só dar uma pausa no vídeo enquanto ele instala o Redux aqui e a gente já volta. Pessoal, para a gente fazer o exemplo aqui, tá? Só para voltar aqui, ó, ele terminou de instalar o Redux para mim. Se eu fizer um npm start, ele vai entrar aqui, ó, abrir o nosso projeto e finish the execution. A gente pode abrir o console aqui para a gente ver o que vai acontecendo. E é isso, ó. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, como qualquer outro tipo de biblioteca, a gente tem que importar, né? Então, imd de destruct redux. E aqui a gente vai... Eu vou importar duas coisas, tá? Create store. E, por enquanto, eu acho que só o create store. Aí, pessoal, o que acontece? Eu vou fazer... Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Eu acho que a gente não precisava nem... Não, bom, vamos fazer aqui mesmo, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui primeiro, ó, eu vou fazer tudo no render, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a diferença do que acontece. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? A gente precisa criar uma store. Lembra do PPT que eu mostrei no vídeo passado? Se você não lembra, volta no vídeo anterior e aí você pode ver do que eu tô falando. Então, ó, vou criar uma store. E aí, o que acontece? Na criação do minha store, a gente utiliza o create store. A única coisa que acontece aqui, pessoal, é porque quando a gente cria uma store, lembram lá naquele PPT que eu mostrei no vídeo passado? Como que a gente faz com que as ações que nós criamos seja processada e a store possa atualizar os dados e enviar para os nossos componentes? A gente precisa de um reducer. Então, o que acontece? Eu preciso passar um reducer para a minha store. Só que, poxa, não tenho ainda o meu reducer aqui, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o meu reducer. Então, const reducer. Venho aqui e vou dizer assim. O meu reducer aqui, ele pode inicializar, ele precisa inicializar com state, mas às vezes eu quero inicializar com nada, então já posso deixar para o padrão que
que o meu state vai começar com um array vazio, tá? É isso que eu estou falando para ele aqui. E aí, eu preciso... O que o meu reducer faz? Ele processa ações, certo, pessoal? Se ele processa ações, o que eu tenho que passar para o meu reducer? Uma action. Concorda comigo, pessoal? Lembra que na action a gente categoriza o que vai fazer e passa um payload para ela? É isso que acontece. Então, eu vou criar a minha função aqui, vocês já vão entender. E o que acontece? Lembra que eu falei um pouquinho do reducer, que ele avalia o que deve ser feito e processa a ação? Então, assim, a gente pode disparar várias ações diferentes para o reducer e o reducer tem que ter uma maneira de processar isso. Aí eu vou comentar aqui, porque normalmente, como é composta uma ação? Digamos que uma ação normalmente, digamos aqui, ó, let action object. Como que acontece, pessoal? Normalmente a gente tem um objeto que tem um action que tem, desculpa, um type, tá? E aí, esse type aqui normalmente vai dizer o que é ação, por exemplo, create user. E aí tem um payload, que é o quê? Normalmente é name, por exemplo, channel developer deck 101. Algum comentário, que é, por exemplo, thumbs up, que é, por exemplo, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, tá? Brincadeira, pessoal. Brincadeira não, pessoal. Vamos lá, deixa o seu like aí. E aí, por exemplo, tem, sei lá, uma quantidade de vídeos, por exemplo. Deve ter uns 50 aí, não sei, uma coisa assim. E isso aqui é a sua action. Você vai criar isso, onde ele vai utilizar o type, né? Deixa eu comentar isso aqui, ó. Onde é que tá o comment? Pô, eu não lembro como é que comenta tudo aqui. Que feio, né? Comment line, tá bom assim, beleza. E tem uma action. Então o que a gente vai fazer? O reducer tem que processar, então que ele vai usar um switch action.type. E aí, para cada type, a gente vai ter um case. E aí a gente vai colocar, por exemplo, nesse caso eu vou utilizar um add item. Add item, tá bom. Nesse add item, o que eu vou fazer? Eu tenho que processar esse add item. Como é que eu processo? Eu vou devolver o meu estado, a minha store, o meu state, tá? Com o quê? Com o que eu tinha antes, mais action.payload. Faz sentido, pessoal? Opa, item. E aí, eu vou usar payload aqui. Então, o que acontece, pessoal? Dentro do payload, eu tenho um valor. No nosso caso aqui, ó, só para a gente contextualizar, quando eu add um item, o que eu vou passar aqui é, por exemplo, vou passar aqui dentro um valor, alguma coisa. Por exemplo, vamos colocar um item aqui, ó. E aí, aqui, eu vou colocar, por exemplo, ABC. Eu tenho um item e aqui eu passo ponto item. Beleza, pessoal? O meu state está vazio, então eu vou passar o que ele já tinha, né? Vou criar um novo, porque a gente não modifica o estado, a gente cria um novo estado, né?
ele é imutável, e aí eu adiciono um item ali dentro. É isso que a gente vai fazer, tá? Aí, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu posso ter um case, no caso eu posso não encontrar nada da ação, e aí eu vou retornar o meu estado como ele está, não faço modificação nenhuma, certo? Então aqui, ó, se o tipo da ação for add item, eu retorno o que eu já tinha, mais o meu item novo, beleza? Se não, se ele não encontrou como processar essa ação, eu não modifico nada, retorno o que eu já tinha. Esse é meu reducer. E basicamente é isso que o reducer faz, pessoal. Ele faz processamento de ações. Bom, agora sim, né? Beleza. Eu fui lá, criei meu reducer, criei minha store. Aí eu posso fazer um console.log do meu store. Se eu salvar aqui, pessoal, o que vai acontecer? Olha só. E aí, store.getState. Desculpa aqui. Olha só, ele continua vazio. Tá vendo, pessoal? Eu recarrego aqui, continua vazio. Agora, como que eu faço para modificar o meu store? Eu preciso criar ações, vocês concordam comigo? Como é que eu faço a criação de uma ação? Eu vou criar eu vou criar um criador de ação que gera a minha ação aqui dentro, né? Então, só para eu colocar aqui, isso aqui é meu reducer. E aqui eu vou colocar que é meu action creator. Você não precisa ter um creator, mas é assim, normalmente você vai ter uma função que vai criar esse teu objeto aqui que a gente colocou aqui em cima, que é a minha ação. Action. Tá? Então o que eu vou fazer? Vamos criar uma ação chamada add item to array. Aí o que eu tenho? Eu vou pegar aqui, né? Eu vou passar por exemplo, vamos lá, um item aqui para dentro. Ups, estou errando aqui. Deixa eu acender a luz aqui, pessoal, que tá difícil. Então aqui, ó, eu adiciono aqui o add item to array, ele vai receber um item, tá? E o que ele vai fazer? Ele precisa responder com o meu objeto, tá? Aí o que eu faço? Eu posso vir aqui, return, abro parênteses, abro um objeto, e na verdade eu poderia até copiar esse cara. O que eu preciso colocar aqui, pessoal? Type, e aí o nosso type é o add item, aqui, e o nosso payload vai receber o meu item, que é o meu item aqui. Beleza, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Acho que faz, né? Aí eu até vou fazer diferente. Como eu quero ter dentro aqui um item, pode ir. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o item aqui. Beleza. Aí a gente vai receber isso. E eu acho que eu vou até remover esse item aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar o payload, porque eu vou passar direto dentro do payload a informação. Aí, beleza, eu preciso mexer na minha história. Então, eu criei a minha store e vi o estado. Não mudou nada aqui, né, pessoal? Aí, o que eu faço? Eu preciso disparar. Como que eu faço para mudar a minha história? Eu preciso disparar ações, vocês concordam comigo? Então, o que eu vou fazer? Dentro da minha store, eu tenho uma função chamada dispatch, porque eu preciso disparar essa ação. Esse dispatch, ele vai receber o meu add item to array e vou colocar ABC. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso... Oxe, desculpa, pessoal, aqui. Acho que é... Como é que é mesmo? Peraí que eu estou tentando usar aqui uma coisa que eu já esqueci. Aqui. E aí eu vou vir aqui e vou trazer esse para baixo. Olha só, se eu salvar aqui, pessoal, o que acontece? Eu tinha um state vazio, eu disparei uma ação, eu fiz um dispatch de uma ação com a add item, certo?
E aí ele mudou. Aí eu posso fazer isso mais de uma vez, né? Eu posso vir aqui e colocar DEF e ver o status de novo. Se eu salvar aqui, pessoal, ele limpa e agora eu fiz um dispatch. Aí você me pergunta, tá, mas você não falou nenhuma vez desse dispatch. Lembrem, pessoal, que eu estou utilizando o Redux. Quando nós criamos a store aqui, a gente passou um reducer, certo, pessoal? Então, quando eu uso o método da store para disparar uma ação, ele vai passar pelo reducer. Se a gente colocar aqui console.log action, deixa eu colocar em espaço, passing through reducer. Tá? Se eu fizer isso, pessoal, e salvar aqui, olha o que acontece. Automaticamente ele passa pelo reducer. E aí executa a ação do dispatch que a gente fez aqui. Então, a gente create store and attach reducer. Normalmente a gente pode ter, vai ter mais de um reducer. E aí a gente utiliza um negócio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente chamado Combined Reducer, que ele pega todos esses reducers aqui e passa pela store. E aí, olha só, a store tem um método dispatch, onde eu passo uma ação, a store pega e fala, reducer, processa a minha ação e me diga como que eu tenho que mudar meu estado. E aí o que acontece? Ele muda o estado e a gente consegue usar o getState para escutar essas mudanças na store. Então é isso, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que se a gente carregar de novo, ó, ele passou por uma vez pelo reducer, não tinha nada, passou por aqui, passou pelo reducer e colocou o item na nossa história, e aí qualquer componente que estivesse utilizando estaria escutando. Pessoal, aqui a gente não viu nada de React, apenas um pouco de Redux, básico sem falar de biblioteca como React, tá? Mas é só para ter uma ideia. Então, a gente tem a store que eu falei no começo, né? Que tudo é processado via um reducer que a gente fez aqui, que basicamente ele faz um switch para ver que tipo de ação que eu quero fazer. Aqui, ó, eu crio eu só retorno uma action, que nada mais é do que um objeto JavaScript que diz o que eu quero fazer e os dados, de repente, que eu modifiquei. Então, pessoal, assistiu, gostou, curtiu? Deixa seu like. Não está inscrito no canal? Está perdendo muita coisa. Clica aí no link e clica aí no botãozinho de se inscrever. E para saber mais sobre Redux, deixa as notificações ativadas. E não se esqueça que tem outros vídeos aí no canal. Tem de React Native, e tem de React Bootstrap, tem de Angular, tem de vários outros aí, pessoal. Aproveita, se inscreve e vai dando uma olhada enquanto eu tô fazendo os outros vídeos. Valeu!